Olá, me chamo Victor Matheus Souza Silva e falarei um pouco sobre o Laboratório 5 de Eletricidade Aplicada, o Laboratório de Máquinas Elétricas, ministrada pela professora Jossana Ferreira. O laboratório em questão pede para que a questão 2, ou item 2, seja descrito e explicado o funcionamento de cada um dos elementos presentes nesse sistema de ligação do motor trifásico de indução, certo? Ele pede para que descreva o funcionamento dos elementos que são usados para o acionamento, tanto para os de circuito de força, quanto os de circuito e comando. Aqui à minha direita tem mais ou menos o esquema, certo, desse motor trifásico de indução, certo, em que aqui eu tenho todos os elementos, certo, tanto presentes no circuito de força, quanto presentes no meu circuito de comando, e falarei um pouco sobre cada um deles. Inicialmente falaremos sobre o disjuntor motor D1, este elemento aqui. Ele tem basicamente, a função principal dele é a de chaveamento, de proteção térmica e de sobrecorrentes. O que significa dizer isso? Que esse disjuntor motor aqui, certo? Numa situação, por exemplo, de haver um superaquecimento ou uma sobrecorrente em cima desse circuito de força, certo? Esse disjuntor motor ele irá desarmar como uma forma de proteção desse circuito de força. Então esse é o mecanismo que o disjuntor motor realiza para proteger esse circuito, beleza? O contator-chave é a peça principal para o circuito de controle, e é ele quem realiza o chaveamento e estará gerando alimentação a este motor trifásico, certo? Então esses são os dois elementos presentes no circuito de força. Todos os outros elementos que irei falar, certo, estão relacionados ou ao circuito de comando integralmente ou parcialmente ao circuito de força. O primeiro deles que eu vou falar é o fusível. O fusível ele tem a mesma função do disjuntor motor, porém o disjuntor motor tem esse processo de proteção no circuito de força, certo? E o fusível ele vai ser o quê? Ele vai garantir a proteção do circuito de acionamento do motor. Então, para o mesmo caso, seja superaquecendo ou seja por causa de uma sobrecorrente, esse fusível ele vai desarmar como a função de proteção desse circuito de comando, certo? O segundo elemento a ser falado é o botão normalmente fechado. Tem como função realizar a desenergização do circuito de comando, que é esse botão aqui. Então ele normalmente mantém-se fechado. Então quando ele é aberto, certo, ele vai gerar uma desenergização dentro desse circuito de comando, beleza? O próximo elemento é o botão normalmente aberto e a bobina do contador, que é esse elemento aqui. O que vai acontecer? Ele tem uma função oposta ao botão normalmente fechado, ou seja, ele fica aberto, certo? E quando esse botão normalmente aberto ele é pressionado, ele vai gerar energia, certo? Para o circuito de comando, ou seja, vai gerar uma alimentação nessa bobina do contador, beleza? Então essa é a relação entre o botão normalmente fechado e a bobina do contador, certo? Os dois últimos elementos a serem citados é esse aqui, certo? Que são os contadores auxiliares, só para deixar bem claro, pode ser um ou mais de um, normalmente são mais de um, certo? O que vai acontecer? Após a energização do contador principal, este contador aqui, todos os contadores auxiliares vão ter sua fase invertida, ou seja, se os contadores auxiliares estão abertos, eles ficam fechados, e os que estão fechados ficam abertos. Então ocorre essa inversão de fase, beleza? E, para finalizar, nós temos as lâmpadas LED, ou a lâmpada, né? Que a função básica dela é basicamente indicar se o contador e se o motor trifásico estão funcionando normalmente. Ou seja, se o contador, certo, e o motor estão energizados, então quer dizer então que a lâmpada ela alerta, certo, que está tudo ok, certo? O motor e o contador estão funcionando normalmente. Como também, se não estiverem, ela também é sinalizada por meio dessa lâmpada. Então, basicamente, essa é a explicação de todos os elementos presentes no circuito de força e no circuito de comando, certo, em questão. Então, acredito que atingi os objetivos, certo, explicando um pouco mais sobre quem eles são e como eles se comportam dentro desse sistema, beleza?